Olá, eu sou Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Bom, essa é a última semana do mês de maio e alguns indicadores importantes serão divulgados. Começamos a semana com feriado internacional nos Estados Unidos, Memorial Day, e também no Reino Unido tem feriado. Aqui no Brasil tem também um feriado que foi antecipado do dia 9 de julho, mas o mercado financeiro está funcionando normalmente e a bolsa está em forte alta. Tem aí algumas especulações acerca da privatização da Eletrobras. A Eletrobras será divulgado o balanço esta semana, depois do fechamento do mercado, se não me engano, na quinta-feira, dia 28, e também sobre especulações acerca do Banco do Brasil, né? Bom, isso tem motivado o mercado financeiro nesta segunda-feira. A agenda de indicadores econômicos tem ainda indicadores de inflação. Na terça-feira, amanhã, nós temos o IPCA 15, que costumamos dizer que é uma prévia do IPCA do mês. O IPCA 15 deve mostrar uma aceleração da queda dos preços no varejo. O IPCA 15, a nossa porção na Austin, é de 0,44% de queda, ou seja, uma deflação. Lembrando que o IPCA tinha sido uma queda de 0,31%. O único grupo que deve ainda permanecer em terreno positivo é a alimentação, mas já desacelerando bastante em relação aos meses anteriores, está perdendo um pouco a força. Temos também o IGPM, que vai ser divulgado na quinta-feira. O IGPM já deve ficar no terreno positivo, em 0,26%. A gente até esperava que fosse para o terreno negativo, não aconteceu por conta dos preços industriais. Vale lembrar que os preços industriais têm uma relação muito próxima com a variação cambial e no mês de maio, né, boa parte do mês de maio, houve uma forte desvalorização do real frente ao dólar, então isso segurou o preço dos produtos industriais. Além disso, tem outros dois indicadores importantes. Nós teremos a divulgação das contas públicas do governo central. O governo central é só o Banco Central, o governo federal e os resultados do INSS. E depois, na sexta-feira, nós temos o governo consolidado, que aí inclui também estados e municípios e os resultados das empresas estatais. Olha só, em geral, historicamente, sazonalmente, o mês de abril ele é um saldo positivo para as contas públicas, ou seja, o governo arrecada mais do que gasta. Mas agora, diante dessa crise, nós temos uma inversão, não só de tendência, vai ter um déficit, como também o maior déficit histórico para um mês. Bom, todos já sabemos que este ano é um ano de aumento dos gastos públicos para combater a pandemia, então já se fala aí num déficit para o ano do governo acima de 600 bilhões de reais, já tem alguém falando aí em torno de 700 bilhões de reais, eu acho que 600 é um número bastante alto, mas deve ficar próximo disso. E para o mês agora de abril, então, a projeção da Austin é de um déficit de 106 bilhões de reais. Por quê? Tem uma queda na arrecadação muito forte e um aumento dos gastos. Se o nosso resultado ficar certo para o governo central na quinta-feira, 106 bilhões de déficit, na sexta-feira será divulgado o governo consolidado, que vai incluir empresas estatais e também resultado de estados e municípios. Aí o déficit pode chegar a 140 bilhões de reais, lembrando que essa era a meta do governo para o ano todo, né? Ou seja, no único mês já comprometeu o ano. Só para mostrar qual é a dimensão dessa crise, que é uma crise de saúde, uma crise política e que tem afetado bastante a dinâmica econômica do país. E aí, para fechar a semana, na sexta-feira, nós temos o resultado do PIB referente ao primeiro trimestre do ano. A nossa expectativa na Austin Rating é de uma queda de 0,9% em relação ao quarto trimestre de 2019, né? Ou seja, já mostrando ali uma certa deficiência econômica. E aí o segundo trimestre, quando for divulgado, vai ser uma queda muito maior. A gente prevê uma queda de 10,4% do PIB quando comparado o segundo trimestre com o primeiro trimestre, né? Ou seja, a economia vai lá para o chão, fica nesse nível e depois começa a voltar no final do ano, caso não aconteça nada de adicional de forma negativa no cenário doméstico e internacional. Lembrando que o Trump está louco para brigar com a China. Bom, imagino que eu tenho falado dos principais indicadores econômicos, mas a agenda ainda é bastante carregada
também no cenário internacional. Tem aí reuniões dos presidentes de Fed nos Estados Unidos, tem também indicadores de confiança, tem o livro bege nos Estados Unidos, que é um importante indicador sobre a atividade econômica em diversas regiões, tem indicadores de confiança também na Europa e indicadores do PIB no primeiro trimestre também, na Alemanha, na Turquia e na Itália também. Então, uma semana bastante interessante para encerrar o mês de maio. É isso, obrigado, até mais.